Olá! Hoje vamos apresentar um tema de grande importância na vida de toda pessoa. Continuando a série de estudo Dinheiro. De quem é o dinheiro? O que você acha? No fim deste estudo, teremos condições de saber de quem é o dinheiro, afinal. Como é um tema baseado na Bíblia, vamos para a primeira passagem, que diz o seguinte: O Senhor é o dono do ouro e da prata. Na verdade, tudo que existe para a vida humana, direta ou indiretamente, vem do Senhor. O dinheiro nunca pode ser o Senhor do cristão, porque há só um Senhor. É preciso ter consciência contínua de que o nosso Deus está sempre no comando de tudo. E algumas passagens eu vou estar citando agora para a nossa leitura acompanhando a Bíblia. Você que tem uma Bíblia, pode acompanhar no livro de Ageu, capítulo 2, versículo 8. Está escrito assim: Minha é a prata e meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Uma outra passagem para complementar também, a gente encontra no livro de Salmos, capítulo 24, versículo 1, e que diz o seguinte: vamos ver o que diz Salmos 24, versículo 1. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Outra passagem que nós vamos ver está no livro de Provérbios. O livro de Provérbios, no capítulo 8, versículo 18. Então, encontramos o seguinte: riquezas e honra estão comigo. Sim, riquezas duráveis e justiça. Então, basicamente, agora a gente já sabe de quem é que permite a gente ter dinheiro, quem é que proporciona toda essa possibilidade de ter dinheiro na nossa vida. Mas ter dinheiro não é o suficiente, é preciso ter um propósito. E esse propósito também encontramos para a nossa vida. Qual é o propósito de Deus em nos dar dinheiro, afinal? Já citamos no outro vídeo quais os objetivos de se ter dinheiro. Então vamos aprofundar um pouco mais o estudo, que diz assim: vamos para o primeiro propósito. Nós encontramos no livro de Filipenses, que fala: Meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, segundo as riquezas na glória de Cristo Jesus. Isso a gente encontra no livro de Filipenses, capítulo 4, versos 19. E também outra passagem vai nos fazer entender para que é que serve o dinheiro na nossa mão. Para que saibamos investir sabiamente em nossos propósitos. Nós encontramos a passagem em Mateus, capítulo 25, do versos 15 ao 30, e trata-se da parábola dos talentos. Então, vou ler a parábola para... O primeiro versículo está no 15, verso 15. A um deu 5 talentos, a outro 2, e a outro 1, a cada um segundo a sua capacidade, e seguiu viagem. E o que recebera 5 talentos foi imediatamente negociar com eles, e ganhou outros 5. Da mesma sorte, o que recebera 2 ganhou outros
2. Mas o que recebera 1 talento foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Ora, depois de muito tempo, veio o senhor daqueles servos e fez conta com eles. Em outras palavras, ele veio fazer um balancete para ver o que tinha rendido desse dinheiro que ele tinha deixado. Então, chegando o que recebera 5 talentos, apresentou-lhe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos, e eis aqui outros 5 que ganhei. Disse-lhe o seu senhor: Muito bem, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. Chegando também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, e eis aqui outros 2 que eu ganhei. Aí disse-lhe o Senhor: Muito bem, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim, o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu te conheci, e eis que é um homem duro, que ceifas onde não semeaste, e recolhes onde não joiraste. Atemorizado fui esconder na terra o teu talento. E eis aqui, tens o que é teu. E aí o Senhor respondeu: Devias então entregar o meu dinheiro aos banqueiros, e vindo, eu tê-lo-ia recebido com juros. Tirai-lhe, pois, o talento e dai ao que tem 10 talentos. Porque a todo o que tem, dar-se-lhe-á e terá em abundância. Mas o que não tem, até aquilo que tem, ser-lhe-á tirado. E lançai o servo inútil nas trevas exteriores, ali haverá choro e ranger de dentes. Gente, é uma situação muito clara de que não podemos fazer nenhum mau uso do dinheiro. No mínimo que aquele cidadão deveria ter feito era uma aplicação em um banco, deixar com os banqueiros que pelo menos, vamos imaginar que fosse 30 anos que ele passou para voltar. É muito tempo. Em 30 anos, no caso do nosso país, já mudou de moeda algumas vezes. Por exemplo, se fosse na década de 80, de lá para cá, já houve 2 mudanças, 3 mudanças de nome de moeda, já houve várias alterações. A moeda daquela época, de 30, 40 anos atrás, não tem mais valor nenhum. No entanto, se tiver o dinheiro num banco, deixado com os banqueiros, automaticamente ela é atualizada e tem correção monetária. Outro propósito do dinheiro na vida da pessoa é para o suprimento da igreja. Conforme no livro de Gálatas, capítulo 6, versículo 6, diz o seguinte: E o que está sendo instruído na palavra, faça participante em todas as boas coisas aquele que instrui. Outra passagem é em Romanos, capítulo 12, versos 8, que diz o seguinte: O que exorta, use esse dom para exortar, e o que reparte, faça-o com liberdade.
e o que preside com zelo, e o que usa de misericórdia com alegria. Encontramos também uma passagem no livro de Malaquias, capítulo 3, versos 10, que diz o seguinte: Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós tal bênção, que dela vos advenha a maior abastança. Lembre sempre de guardar essa palavra abastança, tá, gente? Futuramente a gente vai poder discutir melhor sobre esse tema, sobre a abastança na nossa vida. Um outro livro que também vai falar, complementar nosso terceiro propósito, que é do suprimento da igreja, é no 1 Timóteo, capítulo 5, versos 17 e 18, que diz: Os anciãos que governam sejam bem tidos por dignos de duplicada honra, especialmente os que labutam na pregação e no ensino. Porque diz a Escritura: não atarás a boca do boi quando debulha. É digno, é o trabalho do seu salário. É o trabalhador do seu salário. É digno, é o trabalhador do seu salário. Então, o terceiro propósito do dinheiro na vida de Deus na nossa vida, que ele traz para a gente, é o suprimento da organização das igrejas. Um outro, mas também de grande importância, é o quarto item que Deus nos coloca na nossa vida, é que é a pessoa que está no nosso dia a dia, no nosso caminho, que é ajudar o próximo. Então, nós encontramos também várias passagens falando sobre como ajudar o próximo. E vamos começar com 1 João, primeira carta ao João, capítulo 4, verso 11, que diz o seguinte: Amados, se Deus assim nos amou, nós também devemos amar-nos uns aos outros. No mesmo livro, porém, no capítulo 12, versos 21, encontramos: Ninguém jamais viu a Deus, e nos amamos uns aos outros. Deus permanece em nós se o seu amor é em nós aperfeiçoado. E dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também o seu irmão. O outro, no livro de Atos, encontramos o capítulo 20, verso 35. Então, vamos acompanhar o que é que diz o livro de Atos? Em tudo vos dei o exemplo de que assim, trabalhando, é necessário socorrer os enfermos, recordando as palavras do Senhor Jesus. Porquanto ele mesmo disse: coisa mais bem-aventurada é dar do que receber. E aqui fechamos essa parte do propósito de Deus em nos dar dinheiro. Tudo muito bem apoiado pelas passagens que existem na Bíblia. E depois de ter o dinheiro, o cristão deve ter algumas atitudes em relação a isso, a esse dinheiro. Até porque muitas pessoas têm passado por desafios financeiros como dívidas, aquele trabalho extenuante, frustrante, aquele tipo de economia mal feita, tudo inadequado.
E grande parte dos divórcios, dos casamentos, se acabam por conta da pressão financeira no lar. É falta disso, é falta de várias coisas que a pessoa precisa no dia a dia e não encontra, não tem, porque alguma coisa pode estar muito inadequado. Então, Deus apresenta 10 atitudes e decisões que sintetizam, que ajudam o planejamento bíblico para as nossas finanças. Uma delas a primeira coisa minha atitude é de reconhecer de que Deus é tudo de Deus. E pelo menos fazer a devolução do dízimo. Outra coisa que eu vou citar também, que está, isso você já viu, o que foi dito no livro de Malaquias, também o Malaquias, no capítulo 3, só que agora no versos 11, acrescenta um pouco mais. Também por amor de vós, reprovarei o devorador, e ele não destruirá os frutos de vossa terra, nem a vossa vide no campo lançará o seu fruto antes do tempo, diz o Senhor dos Exércitos. Então, uma boa parte do nosso sucesso, Deus já está trabalhando para que as coisas deem certo. O segundo atitude é trabalhar para ganhar o dinheiro honestamente. No livro de Provérbios, no capítulo 6, versículo 6 até o 11, olha só o que ele nos apresenta. Conhecem a história da formiguinha? Pois é. Então, observando a própria natureza, nós conseguimos encontrar situações que tiramos grandes lições. E no livro de Provérbios 6, versos 6 até o 11, ele vai falar justamente disso. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso, considera os seus caminhos e ser sábio, a qual não tendo chefe, não tem superintendente, nem governador. No verão faz a provisão de seu mantimento e ajunta o seu alimento no tempo da ceifa. O preguiçoso, até quando vai ficar deitado? Quando te levantarás do teu sono? Um pouco para dormir, um pouco para toscanejar, um pouco para cruzar as mãos, em repouso. Assim te sobrevirá a tua pobreza como um ladrão e a tua necessidade como um homem armado. Então, para ser pobre, é só não fazer nada, como já a própria Bíblia nos diz. É só ficar quieto, ficar dormindo, sem fazer nada, só sentindo a preguiça. E daí vem a grande necessidade. E depois a necessidade vem como um homem armado. Outra passagem que nós encontramos é no livro de segunda carta aos Tessalonicenses, que diz: porque quando ainda estávamos convosco, isto vos mandamos, se alguém não quer trabalhar, também não coma. Porquanto ouvimos que alguns de vós andam desordenadamente, não trabalhando, antes intrometendo-se na vida alheia. A esses tais, porém, ordenamos, exortamos por nosso Senhor Jesus Cristo que, trabalhando, também não coma. Não trabalhando, também não coma. Porquanto
ouvimos alguns entre vós que andam desordenadamente, não trabalhando, antes se intrometendo na vida alheia. Então, a vida, ela tem muita coisa a ser feita. Só nesse estudo já descobrimos que tem uma quantidade enorme de coisa a nos dar conta. Então, não dá tempo para você ficar gastando tempo com vida alheia. E também a própria Bíblia diz que ela aconselha que a pessoa faça, trabalhe. E a esses tais, porém, ordenamos, exortamos por nosso Senhor Jesus Cristo que, trabalhando sossegadamente, comam o seu próprio pão. Então, é uma excelente passagem que é das nossas atitudes diante do tempo, porque o tempo vai passando e se não fizer nada, o que é que vai acontecer? Vamos passar grandes necessidades. Vamos para outra atitude de grande importância também para ter uma vida de sucesso diante ao dinheiro e às finanças pessoais, tanto de casa quanto familiares. A outra situação, também muito recorrente, é não entrar em dívidas e procurar sair delas. Sabe por quê? Porque o livro de Provérbios, capítulo 22, versos 7, diz: o rico domina sobre os pobres, e o que toma emprestado é servo de quem empresta. Encontramos uma outra linda passagem a respeito do mesmo assunto, sobre não entrar em dívidas, é que no livro de Romanos, capítulo 13, versículo 8, a ninguém devais coisa alguma, senão o amor recíproco, pois quem ama ao próximo tem cumprido a lei. Outro livro que também serve para nós é o livro de 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 21 e 23, até o 23, 21, 22 e 23, diz assim: foste chamado sendo escravo? Não te dei cuidado? Mas, se ainda pode tornar-te livre, aproveita a oportunidade. Pois aquele que foi chamado no Senhor, mesmo sendo escravo, é um liberto do Senhor. E assim também o que foi chamado sendo livre, escravo é de Cristo. Por alto preço foste comprado. Não vos façais escravos de homens. Que linda passagem a respeito do que devemos fazer a respeito das nossas finanças. Então, dentre elas, é sair das dívidas. A quarta atitude do cristão é que não colocar o coração no dinheiro ou em coisas materiais. No livro de Provérbios, capítulo 23, versículos 4 e 5, vejamos: não te fatigues para seres rico, dá de mão a tua própria sabedoria. Fitando teus olhos nas riquezas, elas se vão, pois faz para si asas como a águia e voa para o céu. No mesmo livro de Provérbios, agora no capítulo 28, versos 22, diz assim: aquele que é cobiçoso corre atrás das riquezas e não sabe que há de vir
sobre ele a penúria. Uma outra passagem encontramos no livro de Mateus, capítulo 6, 19 e 21, até 21. Então, encontramos o seguinte: não junteis para vós tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem os consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai para vós tesouros no céu, onde nem a traça, nem a ferrugem os consomem, onde os ladrões não minam, não roubam, porque onde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. Então, são algumas das atitudes que deveremos ter em não colocar o coração no dinheiro ou nas coisas materiais. Agora vem a quinta atitude, que já até citamos anteriormente, é não viver ansioso ou preocupado. Ansioso, olha a ansiedade que pode fazer e a preocupação. No livro de Filipenses, capítulo 4, versos 6 e 7, encontramos o seguinte: não andei ansiosos por coisa alguma, antes, contudo, sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus, pela oração e súplica com ações de graça. Na primeira carta, 1 Pedro, nós encontramos também mais uma passagem, que é no livro 1 Pedro, capítulo 5, versos 7. Encontramos o seguinte: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então, a ansiedade, a preocupação, acaba trazendo grandes problemas na vida do ser humano. Então, Deus cuida de tudo isso, preocupações e ansiedade. A sexta atitude do cristão é que não seja avarento. No livro de Eclesiastes, capítulo 5, versos 10, nós encontramos o seguinte: que quem ama o dinheiro não se fartará de dinheiro, nem o que ama a riqueza se fartará do ganho. Também isso é vaidade. Então, o avarento, ele nunca se farta. Todo tempo quer mais e mais e mais e nunca chega no limite que precise parar. No livro de Lucas, capítulo 12, versos 15, tem a seguinte passagem. Vamos ver? Diz assim: e disse ao povo: acautelai-vos e guardai-vos de toda espécie de cobiça, porque a vida do homem não consiste na abundância das coisas que possui. Tem outras coisas que são muito mais importantes do que as próprias coisas que o homem possa possuir. No livro de Colossenses, capítulo 3, versos 5, diz o seguinte: examinai, pois, as vossas inclinações carnais, a prostituição, a impureza, a paixão, a vil concupiscência e a avareza, que é idolatria. Então, temos aí mais algumas passagens bíblicas nos exortando, nos ensinando como é que devemos ter atitude diante do dinheiro, que é o tema desse estudo que estamos prosseguindo. Agora sim, temos uma outra parte, que é justamente quando a gente já está com o nosso dinheirinho ali contado, tudo certinho, que é planejar os gastos. Devemos fazer um orçamento e parar com os gastos desnecessários. Dentre eles, do planejamento dos gastos, encontramos no livro de Provérbios novamente. Provérbios, capítulo 16,
versos 9. Vamos ver o que aqui diz? Diz assim: o coração do homem propõe o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. O homem propõe o caminho, mas é Deus que vai colocar os passos para o ser humano. No livro de Salmos, diz assim: deleita-te no Senhor, e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Então, fica muito claro que Deus está aí nos ajudando de todas as formas, diversas e diversas vezes. Você sente que a presença de Deus está aí no seu lado, no nosso lado. Um outro passo, além de planejar os gastos, nós temos a oitava conduta a respeito do dinheiro: economizar. A gente já até falou no outro vídeo que a economia é de grande importância. Isso também nós encontramos no livro de Provérbios, capítulo 18, versos 9. Olha só o que diz: aquele que é remissivo na sua obra é irmão do que é destruidor. Ou seja, vai gastando tudo, vai chegando num ponto que não dá para suportar mais nada. E encontramos também no livro de Provérbios, no capítulo 21, versos 20, olha só o que ele diz: há tesouro precioso e azeite na casa do sábio, mas o homem insensato os devora. Então, para quem é sábio, sempre vai haver a sua manutenção, as suas coisas estarão sempre lá. Nos dias de hoje, seria dizer que não passará necessidade a pessoa que é sábia. Mas o insensato destrói tudo, rapidamente consome tudo. E também podemos guardar o dinheiro na hora que estamos precisando, nas grandes emergências. O que cuida da figueira comerá do seu fruto, e o que vela pelo seu Senhor será honrado. Então, ou seja, a gente precisa também do dinheiro nos momentos que mais ocorrem as dificuldades da vida. Então, na hora da emergência, tendo aquele colchão financeiro, tendo aquela parte onde está reservado, é de grande importância para que você possa se sair muito melhor do que não ter nada na vida. Uma outra atitude a respeito do dinheiro é a questão mais interpessoal entre uma pessoa e outra, que é a generosidade. Também no livro de Provérbios, capítulo 11, versos 24 e 25, encontramos uma passagem de grande importância que diz: um dá liberadamente e se torna mais rico, o outro retém mais do que é justo e empobrece. A alma generosa prosperará e o que regar também será regado. É aquilo que nós já conhecemos até em seguinte: quem faz o bem recebe o bem. Quem é generoso recebe generosidade. Então as nossas atitudes contam muito na hora de fazer uma atitude desse tipo. Vai muito do coração da gente. Então, o coração que é generoso recebe generosidade e muito mais. No livro de Lucas, no capítulo 3, versos 11, nós encontramos o seguinte. Vamos lá. Respondia-lhes então: aquele que tem 2 túnicas, reparta com quem não tem nenhuma. E aquele que tem alimentos, faça o mesmo. Então, muitas das vezes, temos em abundância, em abastança, que podemos até ajudar o próximo sem que isso venha nos prejudicar. Ou melhor, vai nos ajudar em muito futuramente. Em Romanos, capítulo 12, verso 13,
capítulo 12, verso 13 de Romanos, encontramos o seguinte: mas é a vós, gentios, que falo, e porquanto sou apóstolo dos gentios, glorifico o seu mistério. Quer dizer que, embora lá a história de gentios fosse oposta, mas também no ministério existia a parte da generosidade. Agora vamos para o último, a última mais importante atitude do cristão em relação ao dinheiro é contribuir regularmente para o sustento da causa de Cristo. Então, nós encontramos mais outras passagens, como, por exemplo, em 2 Coríntios, capítulo 8, verso 3 ao 5, que nós temos o seguinte: porque dou-lhes testemunho de que, segundo as suas posses, e ainda acima das suas posses, deram voluntariamente, pedindo-nos com muito encarecimento, privilégio de participarem deste serviço a favor dos santos. E não somente fazem como nós esperávamos, mas, primeiramente, a si mesmos se deram ao Senhor e a nós pela palavra, pela vontade de Deus. E dizer que a causa de Cristo é não só dinheiro, mas também atitude e se envolver de outras formas que possam ajudar. O livro de Filipenses, nós encontramos aqui: mas tenho tudo, tenho até em abundância, cheio estou. Depois que recebi de Epafrodito o que da vossa parte me foi enviado, como cheiro suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. Então, para nós ficou muito claro que nós precisamos ter propósito na nossa vida a respeito do dinheiro e que podemos perceber claramente que aquele que vai ficar com a maior parte no final são aquele que sabe gerenciar bem. Não é aquele que gasta tudo, é aquele que consegue reter, é aquele que consegue poupar, é aquele que consegue guardar, economizando para as suas emergências futuras. Mas aquele que não tem nenhum tipo de compromisso com o dinheiro, acaba se tornando escravo do dinheiro, escravo de outros homens, que inclusive a Bíblia diz que não devemos ser escravo de outro homem. Então, no próximo capítulo, estaremos falando de um outro tema. É o 4º episódio da série, o Código Bíblico de Dinheiro, que é o seguinte: a respeito da oneomania e o domínio próprio. Então, você que está interessado, se inscreve aí no nosso canal, curte aí, também contribui compartilhando com as pessoas que queiram aprender mais sobre o gerenciamento, as atitudes que devemos ter em relação ao dinheiro nas nossas vidas. A gente se vê logo mais. Muito obrigado.